Abra sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. 2 Reis 7, a partir do verso 3. Na expectativa daquilo que o Senhor vai falar agora conosco, através da palavra dele, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, no telão aqui vai estar passando a versão que eu vou estar usando aqui, que é a NVT, a nova versão transformadora. Diz assim: havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui, esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Guardem essa informação, não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira, teremos morrido. Verso 5. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito um exército sírio ouvir ruídos. Repita comigo: ouvir ruídos de carros de guerras e galopes de cavalos, e os sons de um grande exército que aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários, hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar a notícia no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia do palácio. Só até aqui, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, abençoe a tua rica e poderosa palavra, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu quero nessa noite trabalhar numa ótica de o poder de uma decisão. Eu não sei se você tem uma certa facilidade ao tomar decisões. Eu não sei, quando nós falamos também de decisões, de atitude, se você é uma pessoa de atitude. Se você é uma pessoa de atitude, automaticamente você sofre menos, porque você não fica procrastinando. Porque o grande mal nosso, do ser humano, às vezes, é atrasar aquilo que Deus tem pressa em fazer, que Deus tem pressa em realizar em nosso meio. Nós acabamos de ler aqui uma história de guerra, uma estratégia de guerra. Só que antes de realizar, de falar mais sobre essa história, eu quero falar de uma estratégia que usaram aqui. Havia aqui uma escassez, havia aqui uma falta de alimento. E você quer ver desde aquele tempo até nos dias de hoje, quer ver um crente furioso é faltar alimento. Amém, meu tio, só abaixa um pouquinho do retorno, por favor. Se falta alimento, é um caos. Então, até hoje existem estratégias de guerra. Se você está antenado do que está acontecendo no mundo, você viu que o Irã, Estados Unidos e Israel em guerra, e eles tiveram ali uma estratégia de guerra a fechar o Estreito de Hormuz, porque ali passa 30% do petróleo do mundo. Então, a estratégia, melhor que jogar míssil, é fechar uma situação para gerar um caos global. E essa aqui foi a estratégia do exército sírio. Mas não falando de quem estava dentro da fortaleza do povo de Deus, mas de pessoas que estavam fora dessa fortaleza, que a história diz 4 leprosos. Quando a Bíblia fala de uma pessoa leprosa, é uma pessoa que automaticamente já estava condenada à morte. A morte para eles já era o quê? Uma sentença, não tinha mais o que fazer, não havia vacina, não havia cura, não havia nada, a morte era certa para eles. E eles estavam, a Bíblia diz, na porta da entrada do povo de Deus, onde o povo de Deus ficava.
E havia uma fome porque tinha estratégia, e o rei do povo de Deus, ele queria, como em qualquer outras situações, procurar culpados. Nós somos assim, quando algo está errado em nossas vidas, nós não queremos, às vezes, assumir a culpa, assumir a responsabilidade, assumir essa atitude. Não, eu preciso fazer, eu preciso melhorar, eu preciso tomar essa atitude. Não, nós queremos procurar culpados. Havia aqui uma palavra. Se você vê no verso 33, no capítulo 6, se você subir um pouquinho aí, 6:33, diz assim, enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor, porque devo continuar a esperar no Senhor. O profeta aqui tinha uma palavra que em 24 horas iria mudar o cenário. Que em 24 horas a escassez ia cessar, ia voltar à normalidade da época. Até a questão de inflação aqui estava altíssima, né? O cabeça de jumento, estrume de pombo, estava um absurdo, até isso, umas coisas que eram jogadas fora, estava caro porque havia fome. Mas quando eu falo de atitude, quando eu falo de você entender o poder de uma atitude, a atitude muda a história. Eu me lembro quando eu estava na fase de conhecer uma pessoa, de namorar minha esposa hoje, a Natália. Você lembra da fase de conquista, como que foi ou não? Dá uma lembrada aí como que foi. Eu me lembro que quando você está conquistando uma pessoa, você quer agradá-la. Você quer fazer parte do mundo dela. Eu me lembro que uma das conversas com a Nath, conhecendo ela falou assim, Giovanni, eu sou apaixonada por comida japonesa. Irmão, nunca gostei de comida japonesa. Comida japonesa não tem muito sentido, né? É cru, né? Comida japonesa. Só que automaticamente, no intuito de conquistar ela, eu falei, cara, comida japonesa é uma das melhores que eu já comi na minha vida. Não é que eu não gostava, eu não menti, fique em paz. Eu só não achava, nossa, eu tenho que comer comida japonesa porque ela é o caminho, é a verdade. Não. Mas eu queria ali conquistar, eu queria impressionar, eu tive uma atitude ali em algumas situações. E aí eu até falei, nossa, eu até me considero quase um sushi man, né? Que eu sei, que eu conheço, que eu gosto. Porque eu queria conquistar ela. E às vezes na caminhada cristã, quando nós nos convertemos, nos entregamos a Jesus, nós temos essa fase de busca intensa. De busca, realmente, não, eu preciso tomar uma atitude, não diante de homens, mas diante do Senhor, que eu preciso me posicionar em algumas áreas da minha vida. Talvez esses leprosos aqui, existe uma doença mais grave, que se chama lepra espiritual. O que é uma lepra espiritual? A lepra tira o quê, gente? Ela tirava o quê? A sensibilidade. Talvez hoje você, infelizmente, por algumas circunstâncias da vida, por alguns acasos da vida, você não está tão assim sensível às coisas do Senhor. Sensível à voz de Deus. Eu já cansei de ouvir isso, pastor, mas Deus não está falando comigo. Eu falei, não tem como Deus não falar com você. Basta você abrir a Bíblia e Ele fala com você. Basta você ter uma atitude de um compromisso com o Senhor. E falando em atitude, se você fechou sua Bíblia, deixa ela aberta, eu vejo aqui no texto 4 atitudes desses leprosos. A primeira no verso 3, relembrando aqui a história, havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio, e se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. A primeira atitude desses leprosos aqui é reagir. É reagir uma atitude de reação, porque já havia uma condenação sobre a vida deles, que era a morte. E eles simplesmente não ficaram parados. Já que a gente vai morrer, vamos ficar aqui mesmo. E naquele tempo era comum, leproso andava com o quê? Com leproso. E eles estavam ali conversando entre eles. E eles tiveram essa brilhante ideia. Não adianta ficar parado. Eu tenho uma necessidade de reagir. Ficar sentado, às vezes, não faz tanta diferença assim. Se você lê a Bíblia, não com um olhar romântico, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia me imaginando uma história romântica. Não é, você tem que ler a Bíblia, você entrando dentro dela.
Quando eu leio a Bíblia, em algumas situações, principalmente com Jesus, eu não vi ninguém, Jesus chamando qualquer pessoa que estava sem fazer nada. Todo mundo que Jesus chamou, por algum motivo, por alguma circunstância, estava fazendo algo. Por isso é importante nós estarmos o quê, gente? Em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Porque se você ficar parado, nada vai acontecer. Se você pensar que vai acontecer algo espetacular, não vai acontecer. Para uma promessa se cumprir, tem alguns propósitos, algumas coisas que você precisa fazer. Para o milagre acontecer, não vem assim um milagre do nada. Todo milagre que você olha na Bíblia tem uma ação divina. Se você olhar quando Jesus ele faz o seu primeiro milagre, que é num casamento, de transformar água em vinho, ele fez o milagre, mas foram homens que encheram as talhas. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, já cheirava mal, ele falou, Lázaro, vem para fora. Houve uma palavra, houve uma promessa, mas foram homens que rolaram a pedra e foram homens que tiraram as ataduras. Então tem esse combo. Se você anseia, se você precisa de um milagre, você precisa estar o quê, gente? Você precisa estar em movimento. Você precisa estar fazendo algo diante do Senhor. Eu assisti, na verdade, um documentário de pessoas que passaram por uma quase morte. E essas pessoas que quase morreram por alguma situação, seja por um acidente ou por alguma doença grave, que eles foram curados, eles viraram a chave em algumas situações da vida. Deixaram de perder tempo com algumas coisas que não iam edificar a fé deles, a vida deles, eles começaram a valorizar mais a vida. E como que você cuida hoje desse bem tão precioso que você carrega, que é a vida, que é algo precioso, o que você tem feito que esse algo tão precioso que Deus colocou em você, que Deus tem feito na sua vida? Porque esses leprosos aqui, eles criaram situações. Eles falaram, se ficar parado, vamos morrer. Se entrar na cidade, além de não poder entrar, que nós somos leprosos, nós vamos morrer. E se nós formos para o exército inimigo, talvez nós vamos ser presos lá, mas pelo menos na cadeia tem comida. Talvez eles pensaram isso também. E a vida é assim. Nós cansamos de falar sobre esse altar aqui, sobre o poder da escolha, o poder de uma decisão. Cada um fala números diferentes, mas um ser humano comum toma de 300 a 800 decisões por dia. E nós precisamos decidir. Nós precisamos, às vezes, abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Talvez você recebe uma cobrança, não de intimato, mas uma cobrança dentro de você, que você pode fazer mais. Que você pode ser uma versão melhor de você mesmo. E isso não depende de outros, depende de você, porque a vida é assim, a vida ela é feita de opções. Eu sei que os anos se passam e algumas coisas que eram simples no passado, hoje é mais complicado, em tudo. Tem algumas coisas que vieram para facilitar a nossa vida, mas hoje não facilita tanto assim, ela rouba o nosso tempo, que é o caso da internet. Eu lembro antigamente que eu pedia para minha mãe fazer, eu comprar café, e café era café. Quem gosta de café, dá uma glória a Deus. Irmão, se você não gosta de café, vamos orar por você no final aí, em nome de Jesus. Café é bom demais. Mas hoje em dia, quando eu vou sair com alguns amigos pastores, eu vou pedir um café, é quase que um caos pedir um café, porque qual café o senhor quer, senhor? Você quer da Arábia, você quer Ristretto, você quer um monte de opção. Esse foi torrado não sei de que madrugada, esse foi isso. Cara, eu só quero um café. Às vezes as coisas vêm para ocupar, para trazer para nós essa sensação que temos que escolher sempre. E às vezes é difícil tomar algumas decisões. O rei daqui, ele não acreditava, não era possível isso. Ele queria, como eu disse a vocês, achar um culpado. E a fome aqui era tão extrema, se você continuar lendo aqui, começou a haver ali um canibalismo. Uma mãe combinou com outra mãe, a fome é tão grande, vamos comer o meu filho hoje e amanhã nós vamos comer o seu. Olha, depois você lê na sua casa com o tempo, porque o nosso tempo não ajuda aqui, e olha o ponto que chegou, e essa notícia chegou ao rei, o rei ficou,
Como isso pode acontecer? A segunda atitude é a importância de se posicionar, que diz no verso 5: ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, e quando chegaram à extremidade do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Esses 4 homens tinham um plano, tinham uma estratégia. Vamos à noite. Talvez a gente não vai ser pego de cara, porque tem a dificuldade, era só a luz da lua, se tivesse lua no dia. E eles foram à noite, e eles esperavam algo. Tem também um estudo que grandes partes dos nossos problemas, das nossas preocupações, nunca vai chegar. Nunca vai chegar, e você cria, nossa, quando isso acontecer? Nossa, pastor, quando eu ficar desempregado, eu não sei o que vai ser da minha vida. Por que, irmão? Você está desempregado? Não, graças a Deus. Mas calma, então. Nossa, pastor, eu acho que eu não vou aguentar. Quando eu for casar, eu acho que eu vou desmaiar. Calma, irmão, descansa. O seu problema hoje, talvez, nem existe esse problema, porque eles pensaram que iriam chegar nesse problema, mas não. Já havia ali uma palavra de Deus, e isso é muito forte, gente. O profeta Eliseu falou, em 24 horas as coisas vão mudar. Só que esses leprosos, eles não tiveram acesso a essa informação, a essa palavra profética aqui, mas eles sabiam, eles viviam, e eles tomaram o quê? Uma atitude. Eu volto a dizer, os seus maiores medos nem existem. Então eu falo para você nessa noite, eu sei que lendo essa história é fácil, pastor, porque como assim? Como que tinha pessoas incrédulas na época? Como que não acreditaram na palavra de um profeta? Eliseu tinha feito grandes coisas. Se você subir um pouco os capítulos, né, ele tinha dado uma palavra para Naamã, ele tinha feito flutuar um machado. Como flutua um machado? Ele tinha feito tudo isso, então ele já estava meio conhecido na região, e ele falou, em 24 horas as coisas vão mudar. As pessoas, como assim? Em 24 horas? Havia aqui mais de 2 anos de fome. Como que um dia vai acabar a fome? É a mesma coisa de eu anunciar para você, de eu profetizar para vocês aqui e pegar posse dessa bênção, dizendo assim, a partir de amanhã, eu creio que aqui no Brasil, a gasolina vai ser 99 centavos. Amém? Você vai chamar um de louco. Quem é que lembra, gente, do álcool a 99 centavos? Eu peguei essa época, 99 centavos do álcool. Você vai chamar de louco, esse pastor não bate bem, mas eu creio no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã muda muita coisa. Em 24 horas, grandes coisas podem acontecer. Basta você o quê, gente? Basta você se posicionar. A importância de você se posicionar. Esses leprosos aqui, mesmo na dificuldade, mesmo já no decreto de morte, eles estavam juntos ali. Eles estavam fazendo a diferença na vida um do outro ali. Eu sei que não é um mar de rosa, gente. Eu não estou aqui pregando algo que... Eu tenho dificuldades. Eu já passei por crise. Só que a crise para mim hoje eu vejo como uma oportunidade. Porque crise é assim, a crise, as provações de Deus não é para matar você, mas é para fortalecer você e fortalecer a sua fé. Posso ouvir um amém? E é isso que você tem que entender. Se você tem Deus no seu coração, se você é um filho, é uma filha de Deus, nada escapa do controle do Senhor. Eu sei que às vezes o diagnóstico pode ser contrário, eu sei que às vezes a sua situação financeira está um caos, mas seja fiel ao Senhor. Confia no Senhor e o demais Ele fará na sua vida em nome de Jesus. É se você se posicionar. Em uma crise tem pessoas que choram, mas tem pessoas que vendem lenço. É isso que você tem que entender. É isso que foi libertador para a minha vida. Hoje eu tenho problemas, e muitos problemas, e eu não deixo isso me abalar. Porque eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu, amém. Oh Deus, eu quero ir, eu vou para o céu, em nome de Jesus. Então eu não deixo circunstâncias, não. Eu sei que Deus continua agindo, verso 6. Pois o Senhor havia feito um exército sírio ouvir ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou mercenários, hititas e egípcios para nos atacarem. Você entendeu aqui, irmão? 4 homens andando rumo ao exército inimigo.
Eles andando normal, e o que Deus faz? Deus controla todas as coisas. Faz uns sons de um grande exército. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que controla, que governa tudo. Ele controla o vento, o som, tudo vem dele, tudo por ele, tudo é para ele. Então que você possa entender isso. Recentemente também na televisão você viu aí que o homem, ele conseguiu dar uma volta na Lua. Ele viu o lado oculto da Lua. E tiraram várias fotos, e teve uma foto lá que me impressionou muito, que o planeta Terra aqui, nós somos um grão de areia no universo. Aí o Senhor me levou um texto que diz que o universo é o trono dele. Então, se você entende a grandeza do Senhor, por que tem algumas situações passageiras que tiram a sua paz? Que você não consegue descansar? Que você pensa que o seu problema hoje não tem fim, mas daqui a um tempo você vai olhar para o seu problema e você vai se sentir maduro para ajudar outras pessoas. Eu ouvi isso essa semana, pastor, a minha maior dificuldade é onde Deus está mais me usando, porque é assim que Ele faz, é a escola de Deus. Quando Jesus chama os discípulos e caminha com eles 3 anos e meio, não foi porque 3 anos e meio é um tempo legal, não, porque Ele estava ali preparando. E os discípulos faziam algumas coisas erradas? Sim, é normal. O que não é normal é você persistir no erro. O que não é normal é você não tomar uma atitude, porque a terceira lição é essa: o inimigo, ele teme a sua postura. O inimigo não está preocupado que você está aqui hoje, na igreja. A preocupação do inimigo é quando você se posiciona. Quando você sabe, não, eu sou filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Quando você é filho, eu olho muito para minha filha de 6 anos. Quando ela está perto de mim, ela se sente, eu percebo isso dela, ela se sente mais segura. Ela não fica preocupada que meu pai está ali. Ela já tem algo na mente dela que tudo que quebra lá em casa, seja um brinquedo dela, pai, você conserta para mim, porque ela vê eu arrumando tudo e eu trago ali uma confiança para ela. E se você é filho de Deus, Deus cuida de você. Deus não pega o seu problema hoje e despreza ele. Cara, isso aí é um probleminha. Não, Deus sabe. Como diz lá em Isaías, como uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, mas o Senhor, todavia, não esquecerei de ti. Ele não esquece de nós. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe o que nós temos passado e enfrentado, mas o que você deve fazer hoje é se posicionar diante do Senhor, porque Deus controla tudo, até mesmo o som. O inimigo não quer que você se posicione como filho. A figura de filho é muito importante aqui nesse texto, você entender. E daqui surgiu essa famosa frase que nós carregamos hoje. Esses 4 leprosos, ao caminhar até o exército sírio fugiu 30 quilômetros, porque pensavam que Israel tinha contratado hititas, egípcios, mercenários para atacar o exército sírio, mas não era, eram 4 homens. E aqui vem a frase que Deus aqui confundiu o inimigo. Você já confundiu o inimigo? O que é, pastor, confundir o inimigo? É você fazer coisas que você nunca fez para Deus. Você nunca acordou de madrugada, começa a acordar. Você nunca leu e orou a Bíblia diariamente, você começa. Isso são coisas que vai o quê, gente? É como músculo, a fé é como músculo, vai o quê? Nos fortalecendo. E isso é muito importante. E o inimigo aqui, eles tiveram o quê? Uma audição afetada, eles começaram a ouvir ruídos e eles fizeram o quê? Eles fugiram. E eles partiram. E a última lição que eu aprendo no verso 9, que é aqui que eu quero gastar um tempo e finalizar, aqui que entra o Evangelho, que diz assim no verso 9: por fim, disseram uns aos outros, isso não está certo. Este é um dia de boas notícias, e não contamos a ninguém. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar a notícia no palácio. Hoje eu creio em nome de Jesus que é um dia de boas notícias. É um dia de boas notícias para a sua vida. Pastor, o cenário não é favorável. E eu concordo com você. Se você assistir a televisão hoje, você vai ficar em caos. A situação na sua casa, às vezes, precisa de alguns ajustes. Precisa de tomar algumas decisões, e isso é importante.
Mas aqui, sem saber, há milhares de anos depois, esses 4 homens aqui, eles já estavam vivendo o Evangelho. Eles já queriam o quê? Compartilhar aquilo que Deus tinha feito, o milagre que Deus tinha realizado através da vida deles. Por causa desses 4 homens aqui, toda uma nação foi poupada da fome. Hoje em dia nós vivemos uma geração digital, né, que é comum as pessoas pedir para compartilhar a mensagem, né? Eu peço isso direto no grupo lá de casais. Sexta-feira tem encontro de casais. Se você é casado, vem estar conosco aqui sexta-feira. Mas é comum compartilhar. Eu não sei se você gosta tanto, eu não gostava antigamente. Se você gosta de dividir as coisas. Eu não gostava de dividir as coisas. Quem aqui já confessa o pecado e comia escondido? Do seu irmão, comia escondido lá no seu trabalho, eu vou ali e já volto, e você está comendo ali porque você não queria compartilhar. Mas aqui não. Aqui, eles fizeram uma reunião aqui para compartilhar o que, gente? Compartilhar a bênção. Mesmo com as limitações deles. Mesmo eles sendo leprosos, eles poderiam cantar os 4 juntos, fazer um quarteto, cantar um hino da vitória e falar assim, ó, já que nós não podemos entrar na nossa casa porque nós somos leprosos e Deus preparou esse banquete para nós temos comida aqui até vários anos, vamos ficar aqui e o povo que rejeitou a gente que sofra de fome lá, não. Eles compartilharam, é isso que nós temos que fazer, meu irmão. É compartilhar. É falar do amor de Deus. E você que está aqui por algum motivo ou circunstâncias, você já teve uma experiência com Deus. Se você nunca teve, você precisa pedir isso, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual a atitude hoje que eu preciso tomar para destravar algumas coisas na minha vida que eu não consigo estar preso e eu estou lá na porta do palácio e nada está acontecendo, o que eu preciso? O primeiro ponto é esse, você precisa se posicionar, você precisa aumentar o seu nível de relacionamento com Deus. O Deus que habita dentro de você. Nós estamos aqui numa vantagem, aqui, como os discípulos caminharam com Cristo do lado, nós caminhamos com Cristo dentro de nós. E sabendo disso, o que nós temos feito? O que nós temos compartilhado? Porque você sabe disso, você conhece o final da história. Jesus, Ele prometeu voltar. Posso ouvir um amém? Mas antes que isso aconteça, existe um povo aí fora com fome. E existe um povo aqui dentro também que está sendo restaurado com fome. E a moeda do céu é fome. Você tem fome das coisas do Senhor? Se você tem essa fome, o Senhor vai prover, o Senhor vai realizar na sua vida em nome de Jesus. Nós temos aqui que ser como esses 4 leprosos, nós não podemos guardar aquilo que Deus depositou em nós. Em Mateus 24:35 diz assim, ó, os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não. É entender, é agarrar na promessa do Senhor. E aqueles que duvidaram da palavra do profeta, né, um soldado lá, um responsável do exército, eles duvidaram e o profeta falou, por causa da sua dúvida você não vai experimentar isso. E quando foi anunciado que havia comida na Síria, ao abrir os portões da cidade, esse responsável do exército ele foi pisoteado e ele não experimentou, porque ele não acreditou na palavra. Nós temos, meu irmão, que tomar posse e acreditar na palavra. Agarrar nas promessas de Deus. Porque Eliseu disse no verso 1, ele respondeu, ouça essa mensagem, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas. Entenda isso no nome de Jesus. Entenda o poder de uma atitude. E eu te peço a você hoje a tomar uma atitude. A primeira dela é se colocar em pé diante do Senhor agora em nome de Jesus. Se coloquem em pé todos.
Feche os seus olhos. Mesmo sem explicação, mesmo você se sentindo limitado, Deus quer usar você. Pastor, mas eu venho no culto de quarta-feira para ser abençoado e você está me falando para me ajudar pessoas? Sim, esse é o propósito do Senhor. Esse é a direção do Senhor que te trouxe aqui nessa noite para você entender o que precisa ser feito hoje na sua vida. Qual tipo de atitude você precisa tomar hoje? Quais são as bagagens do passado que você precisa largar hoje? Eu não sei o que é. Não sei se é algum presente que você ganhou de um ex, eu não sei a mágoa que você tem dos seus pais, eu não sei, mas o que te prende hoje? O Deus da libertação está aqui nessa noite. O Deus que quer resgatar, Ele quer tirar você desse lamaçal que tem te distanciado daquilo que Deus tem para fazer, meu irmão, e Deus tem pressa em realizar. A principal matéria-prima de Deus somos nós. O que você precisa fazer hoje? Você precisa, talvez, fazer a oração mais sincera da sua vida. Dizer: Senhor, eu preciso me entregar. E eu te faço outra pergunta: o que está parado hoje na sua vida? Parado, você sabe que você tem potencial, você sabe que pode fazer, mas existem sonhos, existem projetos que estão parados na sua vida. E o maior adversário desses projetos não é o inimigo, é você que precisa hoje tomar uma atitude. Eu sei que às vezes a atitude não é agradável, eu sei que às vezes a atitude vai te custar algo, mas é assim que Deus faz. Quando o pecado entra no mundo, isso custou muito alto para Deus. Ele entregou o Filho dele para restabelecer tudo aquilo que foi perdido desde a queda. É isso que Ele faz. E o que o nosso Deus pede de troca? Nada. O que você precisa hoje é amar. O que você precisa hoje é entender a dimensão do amor de Deus. Porque eu sei que às vezes é fácil dizer: não, pastor, eu amo a Deus. Sim, você ama Ele, mas Ele nos amou primeiro. E o maior interessado é de Jesus hoje, de mudar a sua história. Se você olhar para a história desses 4 leprosos, eles experimentaram um milagre sobrenatural, houve abundância, houve a inflação que estava nas alturas, baixou a inflação, normalizou por um tempo a cidade, houve paz por um tempo, mas a história continua. E se você continuar lendo os próximos capítulos, você não vê em nenhum momento esses 4 leprosos sendo curados. Provavelmente passaram alguns dias ou meses, eles morreram, porque já havia também um plano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito, mesmo sem entender algumas circunstâncias, alguma coisa, Ele continua no alto e sublime trono. Eu falo para você nessa noite que você possa sair daqui hoje mais leve, não porque você foi massageado, mas porque você foi alertado, não por um homem, mas pela palavra do Senhor. Que você saia daqui hoje, se a sua posição diante de algumas situações, se você conseguir resolver hoje, se você conseguir mandar mensagem para alguém, se você conseguir se posicionar, tirar algumas coisas, faça isso hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. A vida é assim, a vida é um sopro. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra, como os leprosos não sabiam. Eu, como pastor, amanhã, às 9 horas da manhã, eu já tenho um compromisso, um triste compromisso, que é de fazer um funeral. A vida é assim. A vida é assim.
E o que você tem feito com esse bem tão precioso que é a vida? Talvez hoje, e você vai tomar essa atitude em nome de Jesus, porque eu creio, assim como esses leprosos tomaram uma atitude, nós não vamos ficar parados. E você que anseia hoje de tomar uma atitude na vida, de se posicionar em algumas situações da sua vida, eu tenho apenas 4 minutos, eu quero orar com você, eu quero colocar a minha mão sobre você, declarar toda a sorte de bênção. E você que quer se posicionar hoje diante do Senhor, saia do seu lugar rapidamente e venha aqui diante do Senhor, falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me cura dessa lepra. Oh Deus, que eu possa voltar a ser sensível à Tua voz. Eu ouvia muito mais a Sua voz, Senhor. Eu fazia muito mais coisas do que eu faço hoje. Deus, Ele quer reacender a chama que um dia queimou o seu coração. E não quer que você faça isso de forma mecânica, não, mas de forma apaixonada por Ele. Se o Senhor falou com você, se você precisa de um despertar de Deus, se você ainda está confuso daquilo que o Senhor quer, pastor, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que Deus quer de mim, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, e o Senhor vai esclarecer isso na sua vida em nome de Jesus. Não duvide do agir do Senhor, não faça desse culto apenas mais um culto. Talvez hoje vai ser o culto que vai ser um divisor de águas da sua vida. O que você precisa é se posicionar diante dele, porque vai ter milagre no terreno inimigo em nome de Jesus. O Senhor vai mandar, o Senhor vai prover em nome de Jesus. Nós vamos ministrar um louvor. Se durante o louvor você sentir no coração a direção de vir à frente, faça isso em nome de Jesus. Declare isso, declare. Eu creio em nome de Jesus. Tudo pode
Dependemos do teu favor, Senhor. Soberano Deus de amor, de graça, o Deus que nos conhece por dentro e por fora, o Deus que sabe do profundo e do escondido. Em nome de Jesus, ó Deus, cada pessoa que prostrada diante do Senhor, ó Deus, precisa de Ti. O Senhor sabe quais são as áreas, o Senhor sabe quais são as necessidades. E nós, ó Deus querido, nos apoiamos na Tua palavra. Seja qual for a necessidade, ela será suprida na pessoa bendita do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, preencha, Deus, todos os corações. Encha da Tua presença. E, sobretudo, derrama paz sobre cada um destes corações. Cada um deles, ó Deus, seja tocado pelo Senhor. Que o Senhor coloque o bálsamo. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer o alívio. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer a Tua presença. E cada um, em nome de Jesus, seja repleto, cheio do Senhor, cheio de paz, cheio de alegria. Porque o Senhor é aquele, Pai. O Senhor é aquele que preenche todos os nossos vazios. O Senhor é aquele que se completa em nós. Oramos pela fé e por fé. E sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus do consolo. O Senhor é o Deus da graça. O Senhor é fiel. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Oramos e Te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus.